Em reabilitação neuropsicológica, esse modelo possui as vantagens de identificar de forma mais precisa os componentes das funções executivas, que estão preservadas ou comprometidas. Mais recentemente, em 2016, segundo Cicerone e colaboradores, eles classificaram o termo FE, que é funções executivas, em 4 domínios, que são eles: primeiro domínio, funções executivas cognitivas, que estão associadas ao controle e direcionamento de ações por meio de planejamento, monitoração, ativação e inibição. Memória operacional, envolvendo assim o córtex pré-frontal dorsolateral. Já o segundo domínio é através das funções comportamentais autorregulatórias, que estão relacionados à busca de recompensa e regulação do comportamento envolvendo o córtex pré-frontal ventral. Já o terceiro domínio é através da função de regulação das ativações, que são responsáveis pela modulação da estimulação do comportamento associados à apatia ou à abulia, que envolve a região medial do cérebro. Já o quarto domínio é através das funções executivas nos processos metacognitivos, que são eles a personalidade, a cognição social e a autocrítica, envolvendo os polos frontais, principalmente no hemisfério direito. Essa definição possibilita a integração de aspectos cognitivos e comportamentais dentro do conceito das funções executivas, além de relacioná-los a sistemas anatômicos distintos nos córtex pré-frontais. Reabilitação das funções executivas. As abordagens do tratamento da síndrome dissecutiva ou disfunção executiva pode ser classificada em intervenções com o objetivo de restabelecer o funcionamento cognitivo, compensar o déficit executivo com meio do uso de estratégias internas ou externas, promoverá a modificação do ambiente ou comportamento por meio do trabalho com os cuidadores, familiares e o uso de técnicas comportamentais e intervenções farmacológicas. E até o presente momento, a evidência da efetividade de intervenções em cada uma dessas abordagens é escassas. Já os estudos de Avon e colaboradores, eles descreveram e criaram um programa de treinamento em grupo, e o nome desse grupo foi Reabilitação de Resolução de Problemas. E o foco desse grupo foi treinar e restabelecer a função executiva alterada e também na compreensão de déficit cognitivo. E o grupo tem o objetivo de ensinar e treinar os pacientes a reduzir a complexibilidade de problemas. E os pacientes realizaram exercícios que treinam a identificação e análise de problemas, a seleção de informações relevantes para a solução de problemas, o reconhecimento das relações entre informações relevantes e combinações apropriadas, e a produção de ideias e soluções, o uso de representação mental para resolver problemas e o monitoramento da implementação e a avaliação das soluções. Seguindo o que foi dito pela Patrícia, nós também temos o estudo de Robertson,
ele fez um estudo sobre o treino de atenção com foco em restituição, que eles utilizavam tarefas computadorizadas e outros tipos de atenção. Os resultados obtidos foram positivos e neutros, ou seja, eles não tiveram resultados negativos. Nós também temos o estudo de Levine e colaboradores, que é uma técnica Goal Managing Training em pacientes com traumatismo crânioencefálicos, que é o TCE, e encefalites. Esses treinos de GMT, eles focavam na compensação de alteração cognitiva. Eles se baseavam em dizer que os pacientes com lesão frontal, eles tinham dificuldade em criar metas e resolver problemas. Esse GMT, eles possuem 5 etapas, que é a etapa de pare e pense, meta principal, enumerar os passos necessários, aprender a memorizar os passos e saber se os passos que eles memorizaram, que eles fizeram, eles vão ter resultados positivos ou resultados negativos. Nós temos o Attention and Problem Solving, se eu não me engano se fala assim, o APS. Ele é uma intervenção grupal e ela é adaptada de programas. Quais são os programas desses outros estudiosos que a gente falou, que é de Robertson, de Oliver. Só que o APS ele é uma adaptação de um estudo de Oliver, porque Oliver tem um programa holístico de reabilitação e esse APS ele faz parte do programa de Oliver. A reabilitação neuropsicológica ela tem duração de 8 a 10 semanas, frequência de 2 semanas e 1 hora de duração. Bom, esse aqui é um mapa mental que eu fiz para facilitar o entendimento de como ocorre o APS. O APS, os objetivos e como ele é feito nos pacientes. O que os pacientes têm que desenvolver durante a técnica de APS. E aí eles têm que dificuldade de atenção, abordagem sistemática, ações e resoluções. Os pacientes que passam por esse teste de APS, eles têm que resolver todos esses problemas, têm que sair bem desse teste, dessa intervenção, para poder serem aprovados. Mioto, de 2009, ele fez um estudo randomizado e controlado. Ele tinha 30 pacientes e eles tinham 14 deles tinham lesões frontais com o hemisfério esquerdo e os outros 16 lesões frontais do hemisfério direito. Eles realizaram os 2 testes, que foram os testes de APS e o teste de MMET. O teste de MMET foi feito assim. Eles deram dinheiro para os pacientes e eles foram para o Centro Comercial de São Paulo. E lá eles tinham que realizar formas estratégicas de gastar o dinheiro. Então, eles tinham que avaliar o que eles estavam comprando, imaginar o que seria feito com aquele dinheiro e resolver como aquela quantia de dinheiro ela tinha que ser comprada determinadas coisas. Dando sequência à reabilitação das funções executivas, a intervenção grupal constitui-se de 10 sessões com apresentação de informações sobre funções cognitivas, de áreas cerebrais, problemas de vida real associado a diversos tipos de atenção, seja ele seletiva, sustentada, alternada ou dividida. Em sequência, foram introduzidas técnicas de estratégias internas e externas para dificuldades de atenção e treino de técnicas administrativas de metas. Na sessão subsequente, inicialmente foi adicionado técnicas de estruturas sequencial de resolução de problemas e exercícios com problemas hipotéticos e, por fim, adicionado problemas reais da vida de cada participante. Os resultados inicial foi a análise da melhora no desempenho cognitivo nos testes neuropsicológicos após os 3 tipos de intervenção. Houve leve melhora após a intervenção grupal, APS, no teste de FE e no questionário 10. Bem, dando continuidade, nós agora vamos observar o quadro de resolução dos problemas. Inicialmente, nós vamos observar qual o problema inicial. Então, a pessoa vai parar e pensar, definir e esclarecer a meta. Então, ela vai observar, pensar
o que vai o problema, né? O problema inicial. E aí, para pensar, o que eu quero fazer? O que eu tenho que fazer para solucionar este problema? E se o problema há somente uma solução? Se esse problema tiver apenas uma solução, nós vamos fazer o quê? Planejar os passos, usar estratégias, que vai ser o quê? Usar agendas, fazer anotações, fazer lembrete, algo que ajude a lembrar. Então, nós vamos usar isso para ajudar a planejar e organizar os passos dessa solução. Depois, vamos botar em ação e vamos ficar monitorando e checando o que está sendo feito para solucionar o problema. E perguntar a si mesmo, a minha solução está funcionando? Se ela está sendo alcançada, a meta que eu estou querendo alcançar está sendo alcançada? Então, ao final a avaliação final vai ser: resolvi o problema? Atingi meu objetivo? Caso não, retornar ao início e refazer o que inicialmente foi feito. Parar e pensar e definir e esclarecer a meta. E refazer aquele passo a passo. O que eu quero fazer? E observar novamente se o problema há apenas uma solução. Já se o problema não tiver apenas uma solução, se ele tiver várias soluções, vários caminhos a serem trilhados, e que um desses caminhos possa ser mais fácil através dessa observação, então vamos observar se as soluções são flexíveis e amplas. Se ela me traz um caminho melhor e mais confortável, um caminho mais tranquilo para ser resolvido esse problema. Então, decidir qual solução eu vou usar. Escolha uma solução e avalie os prós e contras. Observar se essa solução não vai futuramente esbarrar em alguma coisa ou trazer algum prejuízo. E também, novamente, planejar os passos, usar estratégias, usar formas de lembretes. E depois monitorar, checar o que está sendo feito, perguntar a si mesmo se a minha solução está solucionando. E ao final, observar se consegui resolver o problema, se eu atingi meu objetivo. Caso não, se eu atingir meu objetivo. E assim chegar à solução. Então, como os meninos falaram anteriormente, o teste funcional, o NMET, que é o Modified Multiple Events Test, que é as tarefas dos recados múltiplos modificados, houve um grande benefício, foi positivo para os pacientes que utilizaram esse método. Da mesma forma que o APS, que é o Attention and Problem Solving, que é a atenção e resolução dos problemas, que ajuda a basear o quadro de resolução de problemas. Então, foi observado que dos pacientes que participaram dessa amostra, 6 pacientes estavam trabalhando integralmente, sendo que inicialmente, no início do teste, apenas 3 estavam trabalhando integralmente. Então, a gente pode observar que houve uma grande melhora. E depois podemos observar que 14 pacientes estavam trabalhando meio período, sendo que no início do problema, apenas 8 pacientes estavam trabalhando meio período. E 5 pacientes permaneceram desempregados, sendo que no início tinham 19 pacientes desempregados. Então, a gente pode observar que houve uma evolução significativa, muito significativa, quando começou a utilizar esses métodos para ajudar na resolução desses problemas.
A avaliação da eficácia da reabilitação das funções executivas. De acordo com o ponto de vista teórico, essa avaliação, elas foram desenvolvidas não com o objetivo específico de identificar quais os estágios do funcionamento executivo foram alterados ou tiveram benefícios durante o processo de reabilitação. Eles tiveram como objetivo pegar os testes padronizados de função executiva, testes de escala funcional de atividade de vida diária e testá-los antes e depois do tratamento de reabilitação e observar a melhora do paciente, o ganho que o paciente teve durante o processo de reabilitação. Durante esse processo, um dos testes utilizados foi o testes padronizados ecológicos, onde o paciente era submetido a atividades semelhantes à atividade de vida real, situações que aconteceriam com ele durante o seu dia a dia. Junto com esses testes e o questionário de DEX, foi possível observar que os pacientes tiveram dificuldades durante a fase de planejamento, quando se encontrava, no momento do teste, nos testes aplicados que exigiam planejamento, né, uma alternativa, onde ele se encontrava em uma situação que tinha uma divergência, ele não soube desenvolver, não soube gerar outro plano. O livro cita o exemplo onde um paciente ele teve que levar uns exames, fazer um exame de perícia, e ele teve que ir ao médico e junto levar consigo, né, os seus documentos. E chegando lá, ele esqueceu os seus documentos. Então, o que ele faria agora, né? E isso se dá pelo motivo que durante essa fase de planejamento, durante uma situação de divergência, nós exigimos de múltiplas partes do nosso córtex frontal. Então, esse paciente, ele teve essa dificuldade, né, de exigir múltiplas áreas. Durante também os testes, foi possível perceber o desempenho do teste associado ao tamanho da lesão. Isso significa que foi encontrado que durante um tamanho específico da lesão, os pacientes tiveram dificuldade de desenvolver esses testes, né? Que foram em lesões maiores que 4,5 centímetros quadrados. O paciente ele teve dificuldade em realizar alguns testes, como o teste de VIP e o teste de DEX. O teste de DEX são 20 itens, né? Itens que tratam de várias situações. E o de VIP é o de fluência verbal. Então, esses pacientes com lesões maiores que 4,5, eles tiveram um pior desempenho durante esse teste. Eles tiveram maior dificuldade. E também não foi possível correlacionar os testes a uma área específica do cérebro, né? Porque o local, esses testes exigiam de várias áreas, de um conjunto. Então, não tinha como. Foram várias regiões cerebral, então não tinha como separar, né, o teste e as regiões, porque exigiram várias regiões, eram mais de uma região associada. Então, eles não tiveram como separar e saber relacionar o local da lesão com os testes. Considerações finais. Estudos sobre intervenções neuropsicológicas aplicadas aos déficits de fé, funções executivas, demonstram benefícios importantes. Há benefícios em cada paciente, em um todo, no econômico, no social, e uma parcela desses pacientes retorna a atividades ocupacionais. Há um melhor prognóstico de recuperações em pacientes que iniciaram reabilitação neuropsicológica na fase aguda ou pós-aguda, quando comparado àqueles que não receberam ou receberam intervenções não direcionadas para o mesmo fim. Há uma compensação quando ao treino de função comprometida apresentar benefícios. Uma limitação inerente ao uso dos testes neuropsicológicos atuais para avaliações de procedimentos de reabilitação neuropsicológicas. Os testes medem o prejuízo ou déficit cognitivo e não as incapacidades e desvantagens ou atividades e participação social,
repercutindo na vida social do paciente, o que seria alvo das principais intervenções neuropsicológicas. É criar instrumentos de avaliações de intervenções mais ecológicas e sensíveis, técnica voltada a aspectos específicos ao FES, em populações e graus de comprometimentos diferentes.